panorama histórico completo. Muito bom, companheiro. Concordo com as suas palavras no geral, né? Tudo fundamentalmente. E, enfim, né? Partindo da questão da crise do imperialismo, né? Das lutas que vem se desenvolvendo, enfim, né? Eu acho que é importante a gente lembrar de mais uma frase do presidente Mao, que alguns lendo hoje poderiam pensar que era fruto de alguma futurologia ou tarô, mas que na verdade é fruto de uma riquíssima análise marxista-leninista à época em torno da situação internacional, né? Onde ele afirmou em 1962 que o imperialismo está, né, na sua etapa de morte e que acabará nos próximos 50 ou 100 anos. O que ele estava prevendo aqui, né? Ele estava prevendo justamente o que o companheiro acaba de falar das inúmeras crises particularmente as crises de decomposição do imperialismo, que cada vez mais e mais é, impedem a própria reestruturação, né, que é a suposta reestruturação que sempre o capitalismo podia fazer, cada vez mais e mais isso vem sendo impossibilitado pelos danos que isso vem sendo causado ao sistema e particularmente com a luta dos povos oprimidos que cada vez mais se torna cada vez mais arraigada, né, e cada vez mais é, travando expulsando o imperialismo de suas terras e impondo derrotas cada vez mais duras ao imperialismo, né? Então eu queria partir dessa concepção para a gente continuar a nossa análise, né? A partir dos anos 90, né, o companheiro foi até a Segunda Guerra, foi um pouco antes, a partir dos anos 90, né, se inicia o que se chamou da ofensiva contra-revolucionária geral do imperialismo no mundo, né? Principalmente após o final da União Soviética, chamado bloco lá que compunha as antigas repúblicas democráticas, os antigos que já foram, né, países socialistas agora corroídos pelo social imperialismo, e vai ser a ofensiva contra-revolucionária geral do imperialismo Yankee, que vai se expressar naquele contexto particularmente em torno da guerra da Sérvia, da destruição da Iugoslávia e depois da guerra ao terror, né, que vai representar justamente aquela intervenção maciça, né, do armamento norte-americano, intervenção do imperialismo yankee no Oriente Médio ampliado. Né? E essa ofensiva contra-revolucionária geral, ela atinge seu ápice justamente com a prisão do presidente Gonçalo, né, quando a CIA, o imperialismo yankee, em conluio com o Serviço de Inteligência Nacional, consegue prender o presidente Gonçalo, e que desde então, na verdade, atingiu seu ápice, né, o que significa que a partir de agora só vem decaindo essa ofensiva. Por quê? Porque ela vem sendo respondida com uma contra-ofensiva revolucionária geral, né, que vem desatando duras derrotas ao imperialismo. Então, quais são as características gerais nessa crise de decomposição, né? Primeiro, você teve o fim daquela nova velha ordem que existiu, que surgiu a nova ordem, particularmente, né, do imperialismo yankee como superpotência hegemônica única, agora que a União Soviética perdia a imensa maioria do seu poderio econômico, mas continuava sendo uma potência militar nuclear, né? Então ainda tinha o seu bastão ali para manter o domínio político, ainda que economicamente a Rússia estivesse muito fragilizada. Então existe a superpotência hegemônica única Yankee, né? A superpotência atômica Rússia, né? Que ainda que fragilizada continua tendo ali, né? Isso particularmente, principalmente após o fim da crise dos anos 90, né? Que vai voltar buscar recuperar os seus mandos, né? Inclusive expresso mais recentemente na guerra da Ucrânia, né? Justamente nessa pugna interimperialista, né? E que vão, né, avançando, né, a luta pelas demais potências em tornarem-se superpotências, né, lutar entre si, e dos próprios países imperialistas que não são potências em chegarem a serem potências, né, para além disso de todas as lutas dos povos. De forma que isso vai engendrar 4 contradições fundamentais que existem na época atual. A primeira contradição entre capitalismo e socialismo, que no momento existe no plano histórico de memória, mas que vai se desenvolver até o final, até a chegada do comunismo, né? A segunda contradição entre proletariado e burguesia, que também se dá até chegar ao triunfo do comunismo. A contradição interimperialista, que é justamente a contradição entre os países imperialistas, por quê? Né, aquela história que a gente já discutiu em outra ocasião, né? Não existem blocos do imperialismo. Né, o bloco. A união dos imperialistas é relativa, a constante deles é a luta, né? Eles se unem para reprimir o movimento operário, para reprimir o movimento comunista quando necessário. Mas na verdade eles querem um arrancar rabo do outro, né? Querem um tomar as colônias do outro, querem um tomar, né, os países do outro.
os capitais do outro. Então, no geral, essa é a expressão da contradição imperialista. E, por fim, né, a quarta contradição, que é a contradição entre os países pobres e os países imperialistas, né, os países dominados e os países que dominam, né, que atualmente é a principal contradição dessa era, no momento. Né. Qualquer uma dessas quatro pode se tornar a principal, dado o contexto, mas essa contradição entre países pobres e imperialismo é a principal no momento. Né. E de forma, né, como eu falei, né, então, essa ofensiva contra a Revolucionária Geral vai se dar através dessa consolidação da superpotência hegemônica única, que vai desferir um duro ataque aos países pobres, né, vai buscar ampliar toda a sua repressão, né, e toda a sua dominação contra o Oriente Médio ampliado, contra a América Latina, contra essas partes da Ásia e assim por diante, né. E também na tentativa, né, como o companheiro havia comentado, de continuar sendo os Estados Unidos como uma superpotência hegemônica única, né. É, mas que entra num período justamente de crise geral de decomposição. Por que de decomposição? Porque, primeiro, os conflitos interimperialistas estão cada vez mais trazendo à tona, né, essa crise. Né, então, o conflito entre a China e Estados Unidos, o conflito entre a Rússia e Estados Unidos, né, e de como o próprio imperialismo yankee está cada vez perdendo a maior capacidade de manter as suas colônias, né, as suas semicolônias. E também evidenciando cada vez mais em crises de superprodução que vem acontecendo com cada vez mais frequência, como foi a crise de 2008, como vem sendo atualmente, né? E principalmente através da resposta da contraofensiva geral revolucionária, né? Que se dá em duas linhas. A base, que é a expressão da contradição principal, a luta de libertação nacional dos países oprimidos contra os países imperialistas, e a direção, que são as guerras populares atuais. Né? Então, não entrando já na segunda pergunta, mas deixando bem claro, né? Esse movimento ele tem como direção política as guerras populares, as 4 guerras populares em desenvolvimento, né? Índia, Filipinas, Turquia e Peru, e tem como base justamente as inúmeras massas anti-imperialistas que desatam sua luta contra o imperialismo. E o que a gente vê mais cada vez é as massas derrotando o imperialismo. Né? A gente vê, por exemplo, um caso que chamou muita atenção nos últimos anos, que foi a vitória da resistência nacional do Afeganistão contra o imperialismo. Né? A própria cena do helicóptero indo embora, lá como se fosse no Vietnã, né, dos anos 70, e o helicóptero americano indo embora, foi a vitória da resistência, né, nacional do Afeganistão contra o imperialismo, mais particularmente a luta, né, a vitória tremenda da resistência nacional da Palestina, né, contra o imperialismo yankee, particularmente seu protetorado militar, né, o Estado de Israel. Né. Nunca o Estado de Israel foi tão maltratado, nunca aparentemente perdeu tantos soldados e tantos efetivos numa guerra, né, mesmo contra os antigos Estados Árabes, eles estão perdendo agora para o grupo de resistência nacional, dos diversos grupos que existem, do Hamas, do FPLP, da FDLP, de todos os outros, da Jihad Islâmica, que seja, e vem desferindo duros golpes ao imperialismo, né? Porque está cada vez mais perdendo a sua capacidade. E o próprio Hezbollah e o Hamas sabem disso, né? Os próprios grupos sabem disso. Eles só atacaram os Estados Unidos agora por quê? Porque os Estados Unidos está com o problema de Taiwan, e com a China querendo retomar Taiwan na continente imperialista. Então os Estados Unidos têm que escolher, ou salva Taiwan, ou salva a Palestina. Salva o Estado de Israel, né? Não a Palestina, né? Salva o Estado de Israel. E esse ataque foi pensado nisso. Né? Isso a gente vê nas próprias declarações daqueles líderes e tudo mais. Então, a gente vê justamente esse desenvolvimento, né, dessa luta revolucionária, que, né, representa justamente aquilo que o presidente Mao falou, né? Não há derrota permanente ao proletariado. O proletariado é a última classe da história. Né? Essas teorias do fim do mundo, de que o mundo vai acabar, de que não sei o que, isso é balela, né? O proletariado, enquanto o proletariado não consolidar a sua revolução, o mundo vai continuar existindo, né? É a última classe da história que vai derrubar esse imperialismo, esse gigante dos pés de barro, né? Então, acho que no geral é isso, né? Todos esses aspectos que representam essa decomposição geral do imperialismo, né? Na sua ofensiva contra-revolucionária, e essa resposta, né, da contra-ofensiva revolucionária geral para derrubar o imperialismo que, né, no prazo do presidente Mao já passou 62 anos, temos mais aí 38 anos ainda pela frente, né? Que certamente os companheiros verão o imperialismo será derrubado pela revolução mundial, né, que vem sendo cada vez mais avançando no mundo atualmente. Então, era isso a minha fala sobre essa questão.